Ok. É... Estão todos enxergando? Tá. Sim. Beleza. A gente vai começar da parte introdutória, né, do capítulo 1. A nossa proposta é fazer a leitura de todo o livro, né, na íntegra. Então, a parte do capítulo 1 é mais uma abordagem geral para que o Alistair McGrath, que é o autor do livro, pretende propor. Né? A proposta dele faz parte de um conjunto de estudos dele que visam a teologia científica, né? Então, a introdução é basicamente sobre a estrutura a forma como se pensa a questão de ciência e religião, que, na verdade, é um campo específico de estudo hoje, né? Desde o final do século XX, o campo de ciência e religião se tornou um campo acadêmico, e esse campo ele tem como prioridade fazer investigação de diversos assuntos em que fique vamos colocar assim, fique na fronteira entre o campo científico e o campo religioso, de forma que os dois consigam pensar sobre as questões e cada um dar a sua contribuição. É isso que a gente quer apresentar nesse capítulo 1, que é a ideia geral por detrás disso. Então, para introduzir nossa conversa, o que a gente pretende, né, com esse estudo de ciência e religião? Por que nós precisamos estudar essa questão? Né? O estudo de ciência e religião, ele visa dar um panorama geral sobre como nós devemos compreender o diálogo entre ciência e religião. Porque, devido a serem dois campos difíceis, complexos, eles possuem suas próprias naturezas de investigação, eles possuem suas próprias complexidades internas, e nós, os teólogos e aqueles que se dedicam a estudar essa área, eles entendem que as duas áreas elas precisam de argumentos que sejam favoráveis a esse diálogo. Então, por quê? Porque nós precisamos, nós entendemos que faz parte da natureza humana procurar compreender esses objetivos da nossa existência, compreender esses objetivos do porquê as coisas existem, né? E a ciência sozinha ela não dá essa resposta, ela cumpre parte do papel, né? Agora, esse diálogo entre ciência e religião, ele surgiu para que se faça essa construção dessa ponte, essa relação desses dois campos, de forma que a gente consiga enxergar, como o próprio Alistair McGrath fala, para ter uma percepção do todo harmonioso, né? De como que a realidade está estruturada e como essas coisas elas estão interagindo para que haja uma compreensão melhor da realidade onde nós estamos inseridos e diversos aspectos, tanto científicos, quanto sociais, quanto religiosos. Então, esse diálogo é possível por três questões que são levantadas. Uma que nenhuma das duas, né, nem a ciência nem a religião, elas podem reivindicar uma descrição total da realidade. Ainda que a ciência tente propor uma explicação total, ela lida com questões que estão impressas na realidade que não conseguem lidar com a partir da sua própria campo de atuação. Então, a ciência, por exemplo, não pode dar sentido a aspectos morais, por exemplo, que é bem debatido essa questão, não pode dar sentido a aspectos morais, não pode dar as respostas últimas, né, sobre a origem da humanidade, o porquê que nós temos essa origem, porquê que tem determinados sentidos da própria evolução humana, né?
Outra coisa é que tanto a ciência como a religião, elas estão preocupadas em encontrar o sentido das coisas, né? Então, a ciência, com sua metodologia, ela procura encontrar o sentido pelo qual as coisas existem. E a religião tenta dar significado a essas coisas porque ela tenta entender como que essas coisas... desculpa, falei errado. A ciência tenta dizer como essas coisas existem, né? O sentido do porquê, de como elas existem. E a religião tenta justificar o porquê que elas existem. Certo? A comunidade científica, hoje, ela tem se tornado mais ciente desses problemas que são mais amplos, que fogem à capacidade dela explicar, e por causa disso, ela tem, no campo mais geral, o meio científico tem se aberto para questões metafísicas, tem se aberto para questões mais amplas, que fogem o aspecto propriamente da ciência da natureza. David. Pessoal, nós dividimos essas falas, né? Então, o Raul fez essa primeira introdução, eu vou fazer a segunda parte da introdução. Bom, aqui a gente precisa recorrer a uma analogia. Quando nós falamos da relação entre ciência e religião, é necessário a gente pensar na complexidade desse campo, né? Então, o Alistair McGrath recorre à ideia do tabuleiro de xadrez, né? Então, certos aspectos a gente tem que começar a refletir. Por exemplo, a diversidade na ciência e na religião e a sua multiplicidade interna, tá? É complexo a gente pensar a relação da ciência e religião porque existem diversas ciências e essas ciências têm seus objetos próprios, né? E têm seus métodos próprios de investigação. Logo, a relação com a ciência vai ser diversa devido à diversidade interna dos campos de conhecimento, né? Isso também se aplica à religião. Existem várias religiões e essas religiões não dizem as mesmas coisas sobre o mundo, né? Ainda hoje, por exemplo, quando você vai para a Índia, você tem o hinduísmo, uma religião politeísta, né? Quando você avalia o budismo, é importante analisar que o budismo não necessariamente precisa de um conceito de Deus, né? Então, o budismo ele é visto muitas vezes como um caminho ou uma filosofia de vida e não necessariamente leva em conta a existência de um conceito de Deus, né? Apesar de existir linhas dentro do budismo que possuem sua teologia, o budismo, por necessidade, ele não exige uma conceituação do divino, né? Então, já dentro das religiões monoteístas, como o Islã, como o cristianismo, como o judaísmo, né? Numa ordem cronológica, como o judaísmo, o cristianismo e o Islã, né? A própria ideia de Deus é distinta dentro delas mesmas, né? No cristianismo, por exemplo, entre essas três religiões, a visão cristã de Deus, né, é extremamente diferente das outras duas. Deus, no cristianismo, ele se revela a nós na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então nós temos três pessoas e uma única essência, tá? E aqui eu coloco entre aspas porque eu não estou consultando um conceito, uma definição exata de Trindade, então eu posso cometer algum equívoco, tá bom? Então, veja, existe essa diversidade no campo religioso. E essas religiões existem hoje devido ao relativismo, devido... Não precisa passar, porque aí daqui eu vou seguir em frente. Devido ao relativismo, ao multiculturalismo, existe um movimento de tentar trazer um conceito unificado de religião e de Deus.
Porém, pela própria natureza das religiões, esse conceito é difícil de ser estabelecido. Então, existe um equívoco em achar que todas as religiões, ou que a religião, ou a religiosidade, ela é uma única coisa, certo? Então, existem aspectos, por exemplo, no hinduísmo, que falam sobre graça, né? O conceito de graça existe no cristianismo também. Só que esses conceitos, na sua essência, eles são radicalmente diferentes, né? Inclusive, o McGrath, ele traz uma citação aqui de um estudioso da religião, um estudioso islâmico, né, canadense, Wilfred Cantwell Smith. Ele fala o seguinte: as religiões não têm nenhuma característica definitória comum que seja capturada e expressa pelo termo ou categoria subjacente à religião. O conceito de religião foi concebido por estudiosos ocidentais modernos, e aqui a fala do McGrath, e superposto a uma variedade de fenômenos, criando assim a impressão enganosa de um conceito universal e subjacente de religião. Então, do ponto de vista prático, devido às distinções entre os diversos campos científicos e também as distinções dentro das diversas manifestações religiosas, das tradições religiosas, é interessante a gente entender a complexidade de interação entre ciência e religião, em termos puramente genéricos. Por exemplo, o cristianismo, ele se relaciona historicamente com a fé cristã, com a ciência, favorecendo diversos aspectos, né? Por exemplo, questões históricas relacionam, né, a fé cristã com a ciência. Por exemplo, a origem da ciência moderna, né? A contribuição da Inglaterra, o contexto inglês no século XVII para a origem de ciências como física, como química, né, na sua versão moderna, para a definição do seu escopo. Então, esse contexto histórico, essa relação do cristianismo, né, historicamente, com a ciência, é uma questão importante quando a gente trata ciência, né, e fé cristã, quando a gente define a religião que a gente está lidando, né, aspectos filosóficos, certas crenças e doutrinas dentro do cristianismo que fundamentaram o empreendimento, né, dos cientistas que eram cristãos, né, fundamentaram a visão de mundo deles e incentivaram eles a estudar a ciência, né? E a ideia de fomento, por exemplo, o movimento puritano, ele acreditava que a ciência fazia parte de uma reforma da sociedade, tal como a reforma protestante foi fundamental para reformar a igreja, né? Para reestabelecer a igreja. Então, existia aí um resgate do intelecto. Então, o puritanismo foi um instrumento de fomento científico, né? Criando instituições, criando um contexto ali cultural para que a ciência florescesse no século XVII. Então, isso é extremamente importante. Mas existe um outro aspecto relacionado à religião, que é a sua diversidade interna, né? A sua multiplicidade interna. Por exemplo, quando falamos de cristianismo, o catolicismo tem maneira de interagir com a ciência. O movimento protestante, né, o liberalismo teológico protestante, o conservadorismo e o fundamentalismo teológico protestante relacionam-se com a ciência de maneiras extremamente distintas, né? Existe uma intelectualidade evangelical, o movimento evangélico, né, americano no século XX já tem uma outra visão, também o movimento inglês. Já a tradição reformada, por exemplo, na Holanda, tem uma outra maneira. Então, existem diversas maneiras de interagir. Então, essa questão da relação da fé cristã com a ciência, da religiosidade com a ciência, é extremamente complexa. Então, precisamos definir bem os termos e entender bem de qual religião nós estamos falando e de que maneira ela incentivou ou atrapalhou ou fomentou, né,
ajudou a desenvolver aquele campo científico. Por essa razão, o Alistair McGrath usa a analogia do tabuleiro de xadrez, né? O tabuleiro de xadrez tem 64 casas, né? 64 espaços, né? E nem todos esses espaços, durante o jogo, eles são preenchidos, né? Então, existem campos de interação entre ciência e religião que estão sendo extremamente estudados, como a relação do cristianismo com a religião, principalmente aspectos relacionados à criação, evolução, design inteligente, as origens, argumentos teológicos e científicos que embasariam a fundamentação na fé religiosa. São campos que são profícuos, né? Tem muita produtividade, certo? Mas aí levanta uma questão relacionada à coerência desse campo de interação. Ciência e religião realmente formam um campo integrado, né, integral de conhecimento? Ou a gente está falando de uma coxa de retalhos de informações, né, divisões sobre essa relação, mas sem uma integração? É isso que a gente precisa refletir, né? Primeiro, entender que existe uma diversidade no campo científico e uma diversidade no campo religioso, do ponto de vista acadêmico. Entender que essa relação é complexa devido à complexidade interna desses campos. A divergência, né? A multiplicidade interna desses campos, né? As diversas ciências, as diversas religiosidades, né? E como que essas interações ocorreram historicamente, ocorrem filosoficamente, e como que elas fomentam uma a outra, certo? Pode passar. Beleza. Raul, seu microfone está desligado. Beleza. Bem, vista a apresentação, agora a gente vai falar um pouco sobre os 4 modelos do Ian Barbour. O Ian Barbour, ele foi vamos colocar assim, o precursor do campo ciência e religião. Ele foi um dos principais responsáveis pelo fomento desse campo de estudos. E a proposta dele foi fazer uma síntese sobre sobre as formas de relação entre ciência e religião, certo? Eu vou falar, a nossa ideia aqui é fazer uma abordagem bem geral sobre a questão, né? E depois o David vai apresentar sobre a forma de se imaginar essas relações. A proposta do Ian Barbour ela é mais conceitual, vamos colocar assim, no intuito de apresentar um pano de fundo sobre como que ocorrem essas relações. Bem, o primeiro modelo que ele apresenta é o modelo de conflito. O que o Ian Barbour detectou é que a forma como as relações entre ciência e religião ocorreram nas transições de século, né, especialmente no século XIX, XX e agora XXI, estão intimamente relacionados ao modelo de conflito, especialmente porque o campo científico ele trouxe como motivação que o conflito era real, e a igreja, por outro lado, também observava que existia um conflito real entre as ações da igreja e as ações científicas. Então, isso acabou se tornando algo muito presente no imaginário popular, né, que foi trazido pelo imaginário acadêmico e imaginário religioso. Esse aspecto se tornou muito forte no Ocidente, especialmente devido a esse histórico da igreja, tanto da igreja católica quanto do campo científico, justamente por causa dos contextos históricos que foram
apresentados, vamos colocar assim, de maneira geral, e possuem questões bem complexas. Uma delas é o fato do Galileu, né, que é muito conhecido, que é justamente o modelo heliocêntrico, que ele apresenta uma diferente forma, né? Tipo, até então se acreditava que a Terra estava no centro do sistema solar, e Galileu ele apresenta um modelo diferente, que colocava o Sol no centro do sistema solar. E isso gerou vamos colocar assim, questionamento, gerou um burburinho. Só que não, ao longo da história, esse burburinho se tornou um, como é que fala? Não, se tornou uma lenda. Se tornou uma lenda, tipo uma lenda. Eu esqueci a outra palavra, mas é parecido. Mito, se tornou um mito. De que Galileu havia sido preso. Ele havia sido preso em função de que ele havia contestado a igreja. E isso, na virada do século XIX, isso se tornou uma motivação para a comunidade científica falar que a igreja era contrária ao desenvolvimento científico. Então, isso acabou se consolidando no imaginário acadêmico, né, devido ao contexto científico ser envolvido pelo contexto acadêmico, e acabou sendo fortalecido também dentro das igrejas. Bem, o outro modelo que foi explorado pelo Ian Barbour é o modelo de independência, onde a ciência e a religião, elas lidam com assuntos diferentes e cada uma possui as suas próprias formas de lidar com suas questões internas. Por exemplo, a ciência, ela lida com os aspectos da natureza e ela investiga esses aspectos da natureza de forma que ela consiga justificar o porquê aqueles aspectos são daquela forma. E a religião, de maneira similar, ela investiga os aspectos da crença, os aspectos da deidade, os aspectos das liturgias, e com isso ela consegue justificar essas questões religiosas. O modelo de independência, ele diz que essas duas questões são verdadeiras, né? Tanto a ciência ela consegue explicar os seus fenômenos, quanto a religião consegue explicar as suas particularidades. E só que elas, em momento nenhum, elas interagem, não ocorre uma troca de experiências entre os dois campos, né? Isso foi sustentado pelo Ian Barbour como como um modelo em que as duas áreas elas não podiam gerar contribuições uma para a outra, porque elas falavam em linguagens diferentes e elas não tinham ferramentas capazes de contribuir com a outra, justamente pela sua autonomia de investigação. O problema encontrado nesse modelo foi que a realidade objetiva, ela se demonstrava mais complexa do que isso. A realidade, ela demonstra que as duas coisas têm relação em alguns pontos. Então, a gente consegue enxergar coisas que a ciência e a religião, elas conseguem interagir em determinados momentos, devido a estarem numa certa fronteira que acabou gerando esse ponto de diálogo, certo? Então, só voltando aqui brevemente à questão do conflito, o mesmo um motivo, pelo mesmo motivo que a ideia de conflito ela não é sustentada, porque além de existirem hoje aspectos históricos que são melhores explicados, que mostram que na verdade a relação entre ciência e religião ela não é conflituosa, embora seja complexa, ela também não possui essa divergência. A ciência e a religião, elas não estão
falando línguas completamente diferentes. Então, é por isso que tanto o modelo de conflito quanto o modelo de independência, eles não conseguem visualizar a forma como a ciência e a religião contribuem uma à outra. Agora, o modelo de diálogo é um modelo bem interessante, na minha opinião, que tanto a ciência quanto a religião, elas possuem zonas de interação em que assuntos diversos são tratados. Por exemplo, eu gosto de citar o aspecto moral porque é um assunto bem quente. Não, mas é um assunto realmente relevante, muito relevante para o campo científico, porque ele se depara continuamente com questões morais, né? E a religião, ela ajuda a balizar esses aspectos morais, porque a ciência por si só ela não consegue lidar com dilemas morais. Ela sempre precisa lançar mão de aspectos sociais, de aspectos morais, de aspectos políticos, de aspectos do direito, enfim. Ela precisa lançar mão de outros campos de investigação, de outras áreas de conhecimento, para poder justificar aspectos morais, porque ela lida essencialmente com a natureza, ela lida com dados, vamos colocar dados brutos, ela lida com a realidade da natureza em si. Então, nesse modelo de diálogo, a ciência, ela, vamos colocar assim, ela se senta como uma ouvinte respeitosa para ouvir o que a religião tem a dizer sobre coisas que ela não consegue lidar, né? Como eu citei o aspecto moral, um exemplo. E nessa relação, e de forma contrária também, a religião, por exemplo, a arqueologia bíblica, ela, enquanto ciência, ela consegue contribuir para que a religião, no caso a religião cristã, ela investigue os aspectos necessários para estabelecer pontes com a Bíblia, demonstrar certas veracidades bíblicas, demonstrar certos aspectos históricos da própria Bíblia, e isso contribui para que a religião ela se torne mais consistente, ela se torne mais elaborada e, ao mesmo tempo, se torne, dentro do contexto filosófico, se torne verdadeira, né? Ela consiga se fortalecer como verdadeira. Bem, o último modelo dessa proposta do Ian Barbour é o modelo de integração. De todos, ele é o modelo mais abrangente, porque a ideia de integração é que, ao contrário da ideia de diálogo, não ao contrário, mas de maneira diferente, a ciência e a religião, elas vão andar juntas de forma que uma consiga observar o que a outra está fazendo e elas juntas consigam pensar sobre questões complexas que envolvem as duas áreas. Por exemplo, quando a gente lida com questões que o David está querendo falar sobre transhumanismo, existem aspectos que vão tangenciar a relação da alma, a relação da natureza humana, a relação da substância do ser, e isso lida com muitos aspectos da religião que a ciência tenta lidar, só que ela não consegue, ela não tem respostas necessárias para essas questões. E nesse ponto, a ciência, ela se junta à religião para pensar essas complexidades de maneira integrada. As duas áreas, elas trabalham juntas no mesmo sentido. A proposta é justamente que haja essa integração entre as duas áreas para que elas consigam lidar com essas complexidades, porque cada vez mais, com o avanço da ciência, existem mais áreas complexas dentro da investigação científica. E essas áreas complexas, elas não conseguem elas não conseguem investigar sozinhas, tá? Com aspectos puramente científicos,
diversos elementos, como no caso do transhumanismo. Daí tem a questão da biomedicina, que é uma área que está o tempo todo se deparando com questões da natureza humana, questões de significado, e que assim, a ciência tenta responder, mas ela também não consegue sozinha buscar essas justificativas, certo? Bem, da minha parte é isso. E agora, só finalizando, um dos motivos pela qual o modelo do Ian Barbour é limitado, né? Embora ele seja simples de ser entendido, ele é simples de explicar certos aspectos, mas ele não consegue lidar com os dilemas atuais. Então, ele possui certas limitações. E uma dessas, a limitação central dele é que ele é puramente intelectual. O Ian Barbour, ele se propôs a fazer uma análise, vamos colocar assim, do processo das relações entre ciência e religião, mas faltaram análises mais elaboradas, mais sistematizadas sobre os aspectos históricos, por exemplo, que não foram bem elaborados. Eu acabei não colocando aqui na apresentação, mas um autor que depois dele pensou sobre essa questão e elaborou outras formas de modelos de relação entre ciência e religião, foi Ted Peters, que elaborou 10 formas de relação entre ciência e religião, né? E isso se pautando na evolução dos aspectos filosóficos, a evolução dos contextos sociais, dos contextos científicos, dos contextos de investigação, para poder definir o que seriam esses modelos de interação entre ciência e religião. Bem, é isso. Pessoal, agora vamos falar da maneira como nós podemos imaginar essa relação. O modelo do Barbour, como o Raul ressaltou anteriormente, é um modelo intelectual, é um modelo teórico, ele traz conceitos, ele vai avaliar isso. Quando nós falamos de um modo de imaginar a relação entre ciência e religião, nós estamos recorrendo a figuras, né? Uma apresentação visual. Talvez ela tenha, ou ela consiga acessar uma significação mais profunda, né? Talvez ela atribua um significado mais profundo para essas maneiras como nós podemos relacionar relacionar a ciência e a religião, né? Então, vamos falar então de 4 modos que a gente pode relacionar, né? Que a gente pode imaginar a relação entre ciência e religião. Essa é uma apresentação visual, é uma maneira como a gente pode enxergar. Elas acabam explorando os limites das disciplinas, né? Essas analogias, essas metáforas acabam explorando os limites dessas analogias, dessas disciplinas, na verdade. Elas buscam um mapeamento, né? Mapeamento dessas áreas, de como essas interações ocorrem, né? E a construção dessas possíveis interações. Hein? Você quer fazer a apresentação dos seus slides? Esses modelos eles são vistos como lentes, ou seja, meios pelos quais nós podemos enxergar as coisas, tá? Então, são modos de ver essas interações, tá bom? A primeira maneira é a gente entender, a gente imaginar, né, que ciência e religião, elas oferecem perspectivas distintas. Não vou fazer a apresentação dos slides agora, tá? Daqui a pouco. Deixa nesses slides aqui mesmo, que eu vou chegar na apresentação do slide lá para frente, tá bom? A relação da ciência e religião, ela oferece para a gente
perspectivas distintas sobre a mesma realidade, tá? Tanto a ciência quanto a religião, elas olham para o mesmo mundo. Tanto o cientista quanto o teólogo, eles olham para a mesma realidade, eles olham para o mesmo mundo, certo? Porém, eles estão de ângulos diferentes, né? Um proeminente pensador cristão, né, foi químico teórico em Oxford, o C.A. Colson, ele defendia essa perspectiva, ele tinha uma analogia, né? Ele convidava as pessoas a se imaginarem subindo uma montanha, certo? E ele direcionava uma montanha específica, conhecida no contexto dele, né? Mas pedia para que essas pessoas imaginassem, olha, você está subindo, quando você está aqui no pé da montanha, você olha ela de uma perspectiva. É uma perspectiva diferente de quando você está em cima, certo? Ou, dependendo de qual lado você sobe por essa montanha, você está subindo por um caminho distinto. Você tem um olhar distinto sobre esse objeto. A montanha é a mesma, ok? Mas dependendo do caminho dependendo do caminho pelo qual você sobe a montanha, né? Você tem uma visão específica. Então, ciência e religião, elas são aproximações da realidade, tá? E são perspectivas distintas dessa realidade. Então, esse tipo de modo de imaginar, né, de ver a relação da ciência com a religião, ele pede para nós construirmos uma imagem da realidade que vai buscar uma visão geral, né? Quando nós nos aproximamos da realidade por meio da perspectiva da religião e da perspectiva da ciência, nós buscamos uma visão geral, um quadro completo da realidade. Essa perspectiva ela é cumulativa, ela vai pedir para que essas maneiras de ver, né, a relação da ciência com a religião e a realidade, elas tragam ali as suas contribuições. Então, vão construir um quadro completo, um quadro geral, com base no conhecimento acumulado, né? E ela busca uma integração dessas áreas da realidade, né? Uma integração tanto da ciência quanto da religião. O que ela pressupõe? Ela pressupõe, primeiro, que a experiência humana ela é complexa, tá? Então, diferentes pontos de vista são necessários para a gente ter uma visão geral, né, do mundo, uma visão geral da realidade. Por quê? Porque o mundo é complexo e a nossa visão sobre a realidade e a nossa experiência humana, né, também é uma experiência complexa. Então, ciência e religião, elas oferecem ideias parciais que precisam ser interligadas, né, em uma imagem completa e confiável da realidade. Então, quando nós falamos da maneira de imaginar a relação da ciência e da religião com perspectivas distintas sobre a realidade, estamos pedindo para nos aproximarmos do mesmo objeto por caminhos diferentes, né? Então, ciência e religião são modos diferentes de ver o mundo, né? Mas ambos estão em direção à mesma realidade. É uma perspectiva um tanto quanto convergente da relação da fé cristã com a ciência, né? Um outro modo de enxergar essa interação são os níveis distintos de realidade, certo? E quem defendia níveis distintos de interação com a realidade, né? Quem defendia essa posição era o Werner Heisenberg, né? O cientista, o físico que postulou o princípio de incerteza dentro da mecânica quântica, né? Utilizando a mecânica estatística para poder explicar os fenômenos quânticos, né? Bom, o pressuposto dele é o seguinte: devido à diversidade de ciências, de campos de conhecimento, né, implicando na diversidade de métodos de conhecimento, de caminhos para se gerar o conhecimento, nós precisamos entender que a nossa aproximação com o mundo real
vai ocorrer em níveis distintos, né? Então, a maneira como a ciência enxerga o mundo, ela está em um determinado nível. A maneira como o teólogo, né, o religioso interage com o mundo está em um outro nível, certo? Essa é lendo um pouco aqui e retomando as anotações, isso me lembra um pouco da perspectiva de níveis de explicação do próprio Alistair McGrath, né? E do modelo ontológico do Hermann Doiver, né? Dos aspectos modais, da descrição da realidade em aspectos modais, né? Então, é uma perspectiva bastante interessante também, certo? Uma maneira da gente imaginar, até positiva, né? Uma maneira positiva da gente imaginar essas interações. Então, a diversidade de métodos de pesquisa implica em uma multiplicidade de insights, né, sobre a realidade, que são entendidas pelo esforço de ordenação e busca de significado na representação integral da realidade. Tanto a natureza quanto a experiência humana são complexas, múltiplas e plurais. Então, o Werner Heisenberg, por exemplo, ele tenta apresentar uma visão, né, de integração entre ciência, arte e religião, que leva em conta essa diversidade metodológica, essa diversidade de níveis de aproximação com a realidade, né, vista como partes de um todo maior. Veja, tanto a primeira perspectiva quanto essa perspectiva, tanto a perspectiva do Coulson, né, de perspectivas distintas sobre a realidade, quanto a visão do Heisenberg com relação a níveis distintos, né, da realidade, eles buscam a formação de um quadro completo, de uma visão geral, de uma integração nos campos de conhecimento que aumenta a nossa visão de significado da realidade, né? Um terceiro modo de enxergar essa relação é a ideia de mapas, da Mary Medgley, né? Então, cada área, volta lá, cada área distinta, né, de conhecimento é como se fosse um mapa específico. Por exemplo, você tem Campo Grande, então você tem um mapa hidrográfico de Campo Grande, você tem um mapa de bairros, né? Você tem vários mapas, o mapa do polo industrial, certo? De várias regiões, mapas de relevo. Cada mapa você vai estar olhando um aspecto da realidade, né? Então, os campos de conhecimento, como ciência e religião, eles são como mapas que estão olhando um aspecto da realidade. Se você quer ter um entendimento completo, total dessa realidade, você precisa, muitas vezes, sobrepor esses mapas para conseguir ter uma visão mais coerente, mais completa do mundo no qual você está inserido, certo? Agora, essas três perspectivas, elas não são necessariamente perspectivas que pressupõem a existência de Deus, mas são perspectivas que entendem o conhecimento complexo, entendem o mundo como uma multiplicidade, uma míriade, né, ou uma paleta de cores diversas, né, e que para a gente ter um entendimento geral, um entendimento maior, para a gente ter a visão de um quadro completo da realidade, nós precisamos buscar a integração dessas áreas. Eu ainda colocaria que essas três perspectivas, né, essas três maneiras de imaginar, de ver a relação da ciência com a fé cristã ou com a religião de maneira geral, elas são perspectivas integrativas, né? Ou seriam aproximações integrativas dessas áreas, né? Buscam uma integração do conhecimento, certo? Agora, no século XVI e XVII, com a Reforma Protestante, né, com a Revolução Científica e com a Renascença, né, nós temos ali
nós temos ali uma outra maneira de nos aproximarmos, né, buscarmos essa integração, né, imaginarmos essa integração. Seria a analogia dos dois livros, né? Tanto Calvino, quanto Lutero, quanto diversos reformadores, né, naquele período, Francis Bacon, Robert Boyle e outros cientistas entendiam que o mundo entendia um mundo natural, a natureza, como o livro da criação divina, né? O livro da natureza. Deus se revelava para a natureza, se revelava ao homem por meio das escrituras e por meio da natureza, certo? Uma revelação geral e uma revelação especial, né? Então aqui a metáfora dos dois livros, né, nos convida a imaginar a natureza e a Bíblia cristã como textos originários do mesmo autor, os quais demandam uma interpretação. Para a gente entender melhor isso, pessoal, eu gostaria de compartilhar uns slides de uma apresentação que eu fiz em 2018 sobre a relação da fé cristã ou da ciência com a teologia cristã, tá? Eu vou abrir aqui, vou compartilhar em tela. E por que eu vou compartilhar essa parte? Porque eu acho que esse modelo dos dois livros, ele é o modelo que a gente deve dar maior ênfase, tá bom? Então, vou compartilhar aqui com vocês. Tá? Todos estão vendo? Vocês estão vendo a minha tela? Sim, senhor. Está escrito em Ciência e Teologia Cristã, 2 olhares sobre a criação? Isso. Uhum. Perfeito. Eu vou colocar em modo de apresentação, tá? Quem quiser, depois eu passo os slides, ou mais para frente eu posso reformular essa apresentação aqui e fazer uma apresentação para o grupo. Pessoal, isso aqui é uma palestra que eu dei já em 2018, na nossa primeira jornada de Ciência e Fé Cristã, né? O tema foi Ciência, Fé e Sociedade. Então, eu falei um pouco sobre a ciência e teologia cristã, 2 olhares sobre a criação, né? Justamente essa perspectiva de complementariedade, tá? Bom, eu não vou me delongar aqui, porque não quero discutir outras questões, a não ser o ponto B e o ponto C, que seriam discutidos mais brevemente, né? Então, eu falei um pouco de ciência e teologia, 2 olhares sobre a criação, o que significa isso, né? E uma visão integral da realidade criada. Bom, aqui eu apresento uma visão do mito, né, do conflito, por que a fé cristã foi importante para o surgimento da ciência. Agora vamos falar sobre os 2 olhares sobre a criação, né? Ciência, teologia e criação. Bom, a ciência pressupõe um método, né? E essa daqui é a visão mais geral do que seria o método científico. Mas a ciência, ela, devido às suas diversidades de objetos, cada área de conhecimento, por exemplo, se a gente for para a química é uma ciência eminentemente experimental. A experimentação é fundamental, ok? Só que dentro da química, a maneira como um químico orgânico, um químico inorgânico, um físico-químico, um químico analítico interagem com o objeto de estudo da química, né? Os olhares que eles têm são de pontos de vista diferentes. Então, dentro da própria química, nós temos uma diversidade de métodos, né? De metodologias, certo? E o método aplicado em química é diverso do que é aplicado em biologia e é diverso do que é aplicado em física e em outras áreas do conhecimento de ciências naturais. Então, não existe uma visão única sobre método, né? O que existe é uma diversidade de métodos e maneiras de gerar conhecimento. Bom, o nosso ponto aqui, por exemplo, o que a ciência ensina sobre o mundo? O cientista ele se aproxima, né, do mundo por meio das suas pesquisas e essas pesquisas geram novos conhecimentos, tá? Então aqui eu tenho um quadro de uma relação geral, tá? Quem quiser depois reformular e me ajudar a reformular, porque eu acho que ele não está tão completo, mas o cientista ele tem um treinamento, ele tem um planejamento, né? Ele tem uma experimentação e a história dele constitui seus pressupostos, ok? O cientista ele tem tudo isso na formação da sua história e ela constitui os seus pressupostos. O cientista está interagindo com a realidade, certo? Ele está pesquisando essa realidade e no meio dessa realidade ele formula leis, ele formula certos postulados, ele tira algumas conclusões dessa pesquisa, né? E na sua interação com a realidade, ele tenta explicar a realidade por meio da teoria.
Só que essa teoria também é influenciada pelos seus pressupostos, né? Então, a interação da realidade com a teoria gera maneiras como a gente entende as teorias, ok? Por exemplo, teorias vistas como mapas, aquele exemplo que eu dei, nós queremos conhecer Campo Grande, e se nós formos para os mapas, nós não vamos conhecer Campo Grande como ela é de fato, ok? Nós vamos ter uma ideia mais completa de Campo Grande versus vários mapas, certo? Bom, essas teorias, então, elas não podem ser confundidas com a própria realidade, mas elas são descrições da realidade, né? Um exemplo químico, por exemplo, é a descrição da matéria, né? Do comportamento do elétron, comportamento ondulatório do elétron, né? O efeito fotoelétrico, né? E o experimento de Jung, né? Eles mostram tanto a dualidade, tanto que o elétron pode se comportar tanto quanto partícula, quanto pode se comportar como onda. Então, ali a gente tem duas aproximações para ter um entendimento completo do que seria o elétron, né? Outra maneira seria entender as teorias científicas como esses quadros, né? Quadros mentais. Aqui nós temos a Praça de São Marcos, em Viena, na Itália. Temos um quadro antigo, uma foto recente. Essa foto e esse quadro não são a própria Praça de São Marcos, mas elas são representações da Praça de São Marcos, né? Então, elas nos dão essa visão geral do que seria a Praça de São Marcos na realidade, né? Então, um modelo científico ele é uma descrição simplificada, em certa medida, da realidade, mas ele traz na sua estrutura, na sua descrição, certa correspondência com o mundo real, tá bom? Uma ideia aqui interessante, por exemplo, é a descrição do modelo atômico, né? Um modelo matematizado, certo? Nós temos aqui equações matemáticas, nós temos o gráfico dessas equações matemáticas, a grosso modo, né? Seria o modelo atômico do átomo, estrutura do átomo de hidrogênio, né? O modelo, como a gente representaria a estrutura do átomo de hidrogênio, né? Então temos uma imagem. Os físicos trabalham com isso daqui. Os químicos vão observar dessa maneira. Os químicos trabalham numa visão muito mais gráfica, uma visão muito mais voltada para a imagem. Não que os físicos não possam trabalhar, mas isso é muito mais característico com os químicos, né? Bom, a relação entre teoria e realidade, ela é posta à prova por meio da experimentação. Então, a relação entre ciência e realidade se dá meio por uma busca de um método que explique, né, que nos ajude a formular teorias que expliquem a realidade. Agora, como se dá a relação do teólogo com a Bíblia? Né? O teólogo ele vai ao texto e do texto ele extrai suas doutrinas, né? Então, a Bíblia ele é um texto que possui a sua historicidade, certo? O teólogo ele tem seus pressupostos e conhecimentos prévios, ele se aproxima da Bíblia avaliando o texto e avaliando a sua experiência pessoal, certo? Essa avaliação entre o texto e a experiência pessoal dá o sentido. Esse sentido pode ser um sentido individual do cristão, o teólogo como o cristão como teólogo, e a experiência coletiva, a igreja, né? Então, a comunhão entre o cristão individual e a igreja é importante para a gente entender tanto a Bíblia quanto a experiência do indivíduo teólogo. Porém, a relação entre experiência e Bíblia, também a historicidade, né, nos ajuda a entender um modelo, a doutrina. Só que essa doutrina ela tem um crivo tanto no texto bíblico, mas também ela passa por meio da tradição, de uma ortodoxia, de uma ortopraxia, de uma ortopatia, né? Quais são os ensinos verdadeiros, a prática correta e os sentimentos verdadeiros, certo? Então essa seria a relação da teologia com o texto bíblico, certo? Bom, a teologia ensina a doutrina, por exemplo, da criação, a natureza como criação e o mundo natural carregando em si as marcas do seu Criador. O homem é visto como a imagem e semelhança de Deus, mas o mundo carrega a sabedoria divina. Os primeiros cientistas se aproximavam do mundo por meio disso, certo? Então, veja, sabedoria divina, o amor divino, a misericórdia divina, a benevolência divina, são expressas por meio da criação, certo? Bom, a gente, quando se aproxima dessa relação por meio do modelo dos dois livros, nós buscamos uma visão integral da realidade criada. Pessoal, aqui é um ponto interessante, né?
dois livros e um autor. É um ponto interessante da gente entender como que se dá essa revelação. Deus, no seu ato criacional, ele cria tanto o universo, o mundo, a criação, né, quanto o homem. O homem, ele é a imagem e semelhança de Deus. E é isso que está expresso na Bíblia. Deus se revela ao homem por meio das Escrituras. Essa revelação de Deus em relação ao homem por meio das Escrituras é o que a gente chama de revelação especial. É o livro das Escrituras, ok? Nessa revelação, nós temos uma ideia progressiva de criação, queda humana no pecado, redenção em Cristo Jesus por meio do seu sacrifício na cruz e a consumação, o fim dos tempos, o que ocorrerá no Apocalipse, certo? Já a criação do universo, ela nos dá a revelação geral de Deus. Deus e o livro da criação, como no Salmo 19, né? Deus se revela ao homem por meio tanto das escrituras quanto do livro da criação. Isso é extremamente importante, porque o cientista, quando se aproxima da natureza, né, ele está estudando a revelação de Deus no livro da criação. Agora, a teologia e ciência, elas são maneiras de interpretar essa relação entre a criação e a revelação, entre a revelação geral na criação e a revelação especial nas escrituras. Então, veja, entre a Bíblia e o livro da criação, não existe conflito entre o texto, né, das escrituras e o texto de Deus na criação. Mas, quando nós temos uma visão teológica, uma hermenêutica, né, uma teologia como uma hermenêutica, uma interpretação do texto, então nós, como intérpretes das escrituras, nós formamos as nossas ideias. E nós, como cientistas, né, intérpretes, né, fazendo a nossa hermenêutica da criação, nós, como cientistas e intérpretes da criação, formulamos as nossas ideias. O conflito, como o Raul ressaltou no modelo do Bárbaro, o conflito existe entre as nossas ideias sobre a escritura, a nossa interpretação bíblica e a nossa interpretação da natureza, certo? No debate, por exemplo, entre criação e evolução, o maior problema não é científico, necessariamente, mas é interpretativo, é hermenêutico. O maior debate vai ocorrer sobre como nós interpretamos Gênesis 1, 2 e 3. Ok? Pessoal, as ciências naturais e a fé cristã, então, elas têm uma convergência e elas apontam para a mesma realidade. São aspectos da vida que não podem ser reduzidos um ao outro. São perspectivas complementares de um mesmo objeto, a revelação de Deus. Seja essa revelação na criação, seja essa revelação, uma revelação especial de Deus nas Escrituras. Ok? E aqui eu vou parar a minha apresentação e vou retornar. Espero não ter ultrapassado. Veja, esse é o modelo de interação dos dois livros. Esse é o modelo que, para nós, é mais importante entendermos. Ok? Espero não ter ultrapassado demais o tempo. Tá? Eu vou passar a palavra para o Raul. Ok? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, David. Bem, pessoal, então é isso que nós tínhamos para apresentar sobre o capítulo 1. Acho que o David ele trouxe diversos detalhes que vieram a contribuir, né, para o entendimento melhor do que o capítulo 1 tem a propor, porque realmente o Alistair McGrath ele tem um poder de síntese muito grande, então ele empacota muitos conceitos que são interessantes e importantes para um bom entendimento de toda a obra dele, né? Bem, nós agradecemos Tá, não tem problema. Nós agradecemos a participação de todos vocês e agora queremos abrir para perguntas, né? Perguntas, dúvidas, quiserem contribuir com algo a mais também, fiquem à vontade. Vamos aí. Luciane, quer falar alguma coisa? Não, eu estava lendo justamente esse capítulo 1 e toda essa dúvida que eu tinha em relação a essas informações,
vocês me tiraram bem em relação a isso. Deu para entender bem esse capítulo 1. É a primeira vez que eu tenho contato, então eu estou começando a aprender agora. E foi muito bom essa orientação de vocês, deu para entender bem. Massa. Eu vou ver se a gente tem uns vídeos que explicam diversos assuntos desses que estão tratando no capítulo 1, que inclusive a gente assistiu, nos ajudou, tanto a mim quanto ao David, nos ajudou na hora que a gente estava estudando e começando a entender esses assuntos, né? O David, inclusive, me recomendou vários vídeos. Então, a gente vai tentar disponibilizar no Classroom, junto com o material, como um material complementar para vocês assistirem depois, né? Para vocês terem um aprofundamento, conhecerem outras questões, né? Que a gente não deu tempo de apresentar aqui. E é isso. Guilherme, tem alguma coisa para falar? Não tenho nada para falar, não. Não? Quer acrescentar nada aí? Sei que você tem lido bastante. Quem dera, tô tentando. Né? Mas estamos aí. Tá trabalhando, mano? Agora tô, Tá. Não, tá de boa. Mas... Tranquilo, então. Beleza, estamos no corre aqui. Valeu, mano. Obrigado aí. Eu propus para o Raul a gente reformular a apresentação. O Raul ele conseguiu fazer algumas coisas. Eu fiz a minha mais na mão. Esse material que eu tenho aqui eu já tinha há algum tempo, né? Então a gente vai reformular ela e vamos colocar com alguns detalhes a mais, né? Eu recorri a essa apresentação justamente por causa dos gráficos. Eu acho que ficaram bons e ajuda a gente a entender essa relação. Eu acho que para nós o mais interessante, na perspectiva do Barber, é a perspectiva dele. Deixa eu achar aqui, fugiu a palavra, do diálogo e da integração. As perspectivas que mais se aproximam da fé cristã, ou seja, que mais são interessantes para uma reflexão cristã, é o diálogo, né, e a integração, certo? Como que isso se manifesta, por exemplo, em outras áreas? O Gabriel, né, Raul? Tem um rapaz lá, que é um dos líderes da BC2, agora eu não lembro de onde ele é. Gabriel, que é biólogo, professor do IF. Ah, sim. Ele está buscando desenvolver um conceito de diálogo e integração em ecologia, né? Em ecologia, é bastante interessante essa perspectiva dele, né? Agora, quando nós olhamos e imaginamos como essa relação se dá, a gente não exclui nenhuma daquelas maneiras de imaginar a interação da fé cristã, né, da religião com a ciência, né? Nem a perspectivas distintas, né? Nem a ideia de níveis e nem a ideia ideias de mapas, né? Como recurso didático, todas elas são excelentes para uma explicação de como aproximar essas duas áreas. Mas o modo como o cristianismo histórico, na sua tradição, né? O cristianismo histórico protestante, reformado, evangélico, eu não estou falando necessariamente do contexto católico, né? O contexto católico é um pouco distinto, acho que essa relação, mas em um determinado ponto se torna bastante favorável, né? Tem um texto, Teologia e Fé Católica, no Concílio do Vaticano II, uma coisa assim, é um textinho fino. Quem se interessar, depois eu mando no grupo a foto. Tá aqui no meio dos livros aqui, eu tenho que dar uma futucada. Mas é um texto muito legal para entender uma perspectiva católica. Mas eles também citam os autores que o Alistair McGrath cita, eles citam o próprio Alistair McGrath, então eles citam diversos teólogos do movimento evangélico, né, que mostram essa aproximação, tanto o Barber, né, diversos outros. Então, veja, de um ponto de vista cristão, a analogia dos dois livros é bastante interessante. Para mim, por exemplo, foi muito, muito, muito relevante entender essa aproximação, né? Então, eu acho que aí
modo, né, da gente imaginar, ele é muito mais amplo, muito mais complexo, da maneira como o próprio Bárbaro coloca, né, que é muito mais intelectual. Obrigado, professor Onofre. E bom descanso. Certo? Eu acho que é bastante interessante a gente fundamentar bem isso. Mano, realmente. Essa questão dos dois livros tem, inclusive, uma palestra, cara, que eu achei muito interessante como que é o nome? O, o, o que escreveu Inteligência Humilhada, esqueci o nome dele. Jonas Madureira. O Jonas Madureira fala sobre como surgiu essa questão dos dois livros, né? Foi algo que começou como natural, né? A ideia de que existia uma revelação especial, que era a palavra de Deus, e existia uma revelação natural, que era a ordem criacional, elas eram encaradas de maneira natural. Só que uma coisa que eu descobri lendo o livro dos Territórios da Ciência e Religião, do Peter Harrison, é que essa ideia de desmembramento entre revelação e investigação científica, né? Elas tiveram desculpa, não desmembramento, mas distanciamento entre revelação da natureza e investigação científica. Eles tiveram esse distanciamento a partir do momento em que a ideia de religião começou a criar forma. Então, assim, é realmente algo muito interessante quando a gente avalia da perspectiva histórica. É isso mesmo, David. Assim, quando a gente avalia que os movimentos históricos, especialmente os movimentos de reforma, eles buscaram justificar racionalmente a investigação da natureza, vamos colocar assim, eles criaram o cenário necessário para que a ciência fosse criada. E com isso foi criado também um cenário um cenário que fez com que a ciência se voltasse contra os aspectos religiosos, né? Porque ela começou a identificar que era possível justificar a sua própria estrutura racional sem a necessidade de envolver a ideia de ordem criada, que era a ideia de contemplação da natureza, a ideia de ter um Deus criador. Então, a partir desse momento, que isso aí foi, digamos, proeminente no século XIX em diante, né, David? E a partir disso que se teve esse afastamento entre ciência e religião. Claro, isso coincide com o período iluminista, que foi muito forte, né, o final do período iluminista, David. Eu não sei exatamente. Mas enfim, dentro do período iluminista que ocorreu essa ênfase. O que acontece é o seguinte: a aproximação, a visão de ciência, até ali, historicamente, há uma convergência de três correntes, ou três fluxos de ideias, né? Primeiro é a Renascença, né? Aí nós temos a Reforma Protestante e nós temos a Revolução Científica, certo? Nesse período há uma mudança de visão de mundo, né? Para usar uma palavra que o pessoal gosta bastante, mudança de paradigma, né? Grande. Não é uma mudança tão radical quanto a gente acha que é, porque essas ideias continuaram concorrendo por alguns anos, né? Mas é uma mudança da visão do mundo aristotélica, escolástica, né? E aqui eu não vou entrar em mérito se foi melhor ou não, mas a visão aristotélica e a visão escolástica, elas também têm certa contribuição para a revolução científica, certo? Mas era uma visão de ciência bem distinta da que ocorre, por exemplo, com Francis Bacon,
com o próprio Galileu, né? E já aí a gente começa a ter uma ênfase na experimentação muito mais forte, né? Muito mais intensa. E temos aí começando a criar distinções entre áreas de conhecimento. Mas essas ideias, por exemplo, a ciência ela era vista como a filosofia natural, né? Nisso, você tinha uma filosofia matemática, princípios de matemática do Newton, né? A filosofia natural, matematizada, né? Que é a física newtoniana. E nós temos a ênfase do Robert Boyle, por exemplo, na experimentação. Então, Boyle busca uma filosofia natural experimental, né? Que é a química. Vai se tornar química depois. A biologia é vista como uma história natural. Ela conta a história da natureza, né? Apesar do Boyle dar uma ênfase também na ideia de história da matéria, né? Uma história natural da matéria, né? Querer formular uma história natural da matéria. Agora, essas ideias, elas continuam ali no fluxo da história do século XVII até o século XIX. No século XIX, o que nós temos? O cientista como uma profissionalização. Nós temos a profissionalização do cientista. O cientista ele não é mais uma pessoa que se interessa pela natureza, ele quer conhecer a natureza, mas ele tem a função dele, clerical, ele tem lá a empresa dele, ele tem outros meios, né? Mas a ciência passa a se tornar um empreendimento, principalmente pelo potencial científico na contribuição, né, que contribui para a Revolução Industrial, para a Revolução Tecnológica ali já do século XIX. Né? A ciência passa a ser usada como um meio de gerar novos materiais, novos procedimentos, novas técnicas, né? Gerar conhecimentos aplicados. Eu conversando sobre isso daí com o Raul uma vez, eu citei a produção japonesa de aço, né? No período feudal, que era algo bem empírico, que os japoneses forjavam as suas espadas, né? As katanás, forjavam as suas espadas utilizando carvão, então acabava agregando carbono na estrutura do metal, que tornava ele um metal melhor, né? Na estrutura do ferro, tornava ele em aço, um metal mais resistente e tal. E as katanás se tornam ali armas de guerra extremamente eficientes, né? Com grande eficiência. Só que no século XIX, os ingleses revolucionam a indústria. Por quê? Porque eles aplicam a química, os cálculos estequiométricos, a adição de carbono. Então, vai lá, eu acho que a porcentagem interessante para a produção de aço, acho que é 0,3% de carbono, ou é 3% de carbono, agora eu não me recordo o valor. Isso só é possível quando você tem não apenas uma visão empírica, técnica e experimental do conhecimento, que não é ciência necessariamente, mas apenas quando você tem uma formulação teórica, né? Uma formulação teórica ali, né? E você tem uma fundamentação matemática junto com a experimentação, certo? Então você passa a ter ciência, no caso química, né? No caso aí a química. E o uso da química na indústria, na metalurgia, já no século XIX, revoluciona. Ali o cara começa a criar máquina a vapor, criar metais mais resistentes, né? E aí você tem, por exemplo, o Titanic, você tem trens, os Estados Unidos sendo tomados de ponta a ponta por trens, certo? Então você tem um boom aí tecnológico quando a ciência é usada junto com a economia. Você tem um boom tecnológico e econômico, né? Quando você junta ciência e investimento econômico. Os ingleses já tinham feito isso, já tinha acontecido isso na Inglaterra no século XVII. Por isso que a Inglaterra chega no século XIX como uma grande potência, né? Mas aí é que está esse ponto. Aí a ciência passa a ser vista como um sistema de crenças, certo? Não como virtude para aprimoramento do indivíduo. Um caminho virtuoso para aprimoramento do indivíduo. O que é a visão anterior. Mas essa mudança começa no século XVII já. Ela começa no século XVII e ela culmina já no século XIX com os cientistas tornando uma profissão. Então, você tem uma mudança aí de visão bastante interessante. Bom, esse é o argumento do Peter Harrison, né? Na minha exposição é o argumento do Peter Harrison. O ideal é vocês lerem o livro.
ok? Isso aí, mano, muito bom. Eu fiquei apaixonado pela forma como o Peter Harrison trabalhou a questão. Até tava dando uma pesquisada nos artigos dele, os artigos científicos dele, né, as publicações dele. Ele tem pelo menos uns 10 anos de publicação sobre essa questão. Bem, pessoal, Eric, você tem alguma coisa para perguntar? Pessoal, vocês podem perguntar, pode ser qualquer dúvida aí, que a gente tenta responder da melhor maneira. Tá? Aham. Sei que o Guilherme está aí ralando, a gente está vendo ele trabalhando aí, né? Mas vocês podem ficar à vontade, tá, galera? Porque o nosso intuito aqui mesmo é a preparação de vocês. Então é tirar essas dúvidas, certo? Uhum. E vocês são corajosos aí de estarem aqui. E é uma boa, excelente. Né? Cara, eu acho que foi bem claro, na verdade. Tanto eu falar do Raul quanto eu falar do David, acho que vocês conseguiram se complementar bastante. Muito interessante. Já até estava falando com o Raul para já disponibilizar os slides assim que possível. Achei muito interessante mesmo. Só para parabenizar vocês. E estamos aí, né? Valeu, mano. Obrigadão. A gente tá trabalhando aí para tentar produzir o melhor que a gente conseguir, né? Para ajudar o grupo a ter essa base também, né? Isso. Pessoal, o Eric, ele tá auxiliando a gente aí também. Né? Eu não sei se o Raul planejou de colocar ele para fazer alguma exposição, mas em breve a gente coloca. Já vai se preparando. O Eric vai fazer o curso. Não sei se deu certo lá se inscrever no curso Basics. Deu certo e já estamos na mesma turma. Legal. O Eric aí, ele vai auxiliar a gente lá junto com jovens da Ibaville, né? Da Ibaville. E é muito interessante vocês, pessoal, se vocês tiverem essa intimidade com os pastores de vocês, tal, tentar fomentar isso daí entre os jovens, porque a gente está planejando fazer algum intercâmbio aí, né? Uhum. Mas isso é rico, é uma coisa muito boa, eu acho que o grupo está aí crescendo. Raul, alguém mais tem aí pergunta? Porque aí a gente pode já encaminhar para o final para a gente tirar uma foto na hora, né, para colocar no status. Ok? Mateuzinho, tem alguma pergunta aí, Gui? Eu? Você tem nada para perguntar não, Matheus? Chegando agora. Rapaz, eu sou a pior pessoa. Eu sou a pior pessoa para perguntar alguma coisa. Não, você é melhor. Eu entendi, não entendi, mas entendi tudo. Não entendendo, mas entendi. Eu entendi isso que você quis dizer. Matheus tá começando hoje com a gente aí também. Vai ser bom. Ciane, alguma dúvida? Vai ser bom. Tá tranquilo? Tudo certo. Estou gostando muito de participar, agradeço o convite e estou aí. O que for preciso, eu vou estar colaborando aí com vocês. Show de bola. Então vocês tiveram bons professores, né, cara? Sem dúvida, os professores foram bons. Rossana, alguma dúvida? Acho que a Rossana está se coçando aí para perguntar. Tudo certo? Tudo certo. Então vamos tirar uma chapa aqui. Vamos tirar uma chapa. Aparece aí, Eric. Põe aquele teu fundo lá, Vigilante das Galáxias. Ô, Matheus, aparece. Liga essa luz aí, mano. O Eric. Cara, eu tô na preguiça de aparecer na câmera, que eu sei que eu sou. Rapaz, deixa de ser sem vergonha, rapaz. Celinha. Então tá, aqui, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, então. Tá achando que é YouTube agora. Olha aí. YouTube, não. Abre a câmera aí, Matheus. Faz uma pose bonita, finge que você é gente. Vamos lá. Bora lá, Guilherme. Só uma foto aqui. Tirar uma foto bonita. Só para tirar foto, tem que tirar foto bonita. Pera aí. Vamos lá, então, ó. Não demora, não. Pera aí, calma aí. Ô, meu Deus do céu. Menino atrapalhado, cara. Eu só tô querendo. Vai sair fora, vai. Vamos lá. 1, 2, 3, e foi. Aí. Show. Valeu, pessoal. Obrigado. Eu ia pegar meu óculos escuro, mas não deu certo. As ideias. Certo, Raul?
Agora. Valeu, gente. Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Queria fazer só uma oração brevemente, só para a gente. Verdade. Obrigado, Pai amado, por mais essa oportunidade, Pai, que nós tivemos de conversar, Pai, sobre o diálogo de ciência e religião, Senhor. Muito obrigado por estar, Pai, nos dando a graça, Senhor, de ter acesso a esse material, Pai, de podermos estar aprendendo, Pai, a respeito de como nossa fé pode se dispor, Senhor, a estar junto com os aspectos científicos, Senhor, pensando e elaborando ideias, Senhor. Nós te pedimos graça, misericórdia, Pai, que o Senhor guie os nossos corações, para que a gente esteja sempre disposto a glorificar o Teu nome, Senhor. Que nossos corações não sejam corrompidos pelo conhecimento, Pai, mas sim que a gente possa crescer, Pai, e vir acrescentar o Teu reino, vir acrescentar, Pai, a Tua obra, Senhor. Nós te pedimos graça e misericórdia, Pai, que o Senhor nos conduza em paz, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, galera. Gente. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Se alguém algum dia precisar da minha ajuda, é só pedir. Até mais.